Começando mais um Ideias e Debates aqui pela sua TV Jornal Regional. Hoje o assunto é saúde pública. Estamos recebendo o Dr. Gerson Hansen Martins, secretário municipal de saúde de Limeira. Dr. Gerson, muito obrigado por vir conversar aqui com os telespectadores da TV Jornal ao vivo. Obrigado, boa noite a você e a todos os telespectadores. Seja muito bem-vindo. Dr. Gerson, um assunto que tomou conta da pauta dessa semana, que é a alteração na questão da distribuição dos medicamentos aqui no nosso município. Que balanço o senhor faz desses 2 primeiros dias? Eu faço um balanço positivo, porque nós aproximadamente 10% da população de Limeira já compareceu aos postos retirar medicamentos. Esse é o balanço que nós fazemos. Tem sido calmo, tranquilo. Nós tivemos apenas um pouco de agitação nos primeiros dias, quando nós instalamos na saúde mental, porque é uma unidade que se cadastra muitas pessoas retiram medicamentos, mas depois disso, com as unidades, foram sempre unidades menores e foi tranquilo a implantação do sistema. Inclusive os nossos funcionários. De todos os funcionários, a gente sabe que na prefeitura existem funcionários jovens, funcionários mais velhos, e funcionários mais velhos, às vezes, têm uma certa dificuldade em acessar sistema de informação. E em todos esses locais onde foram instalados, apenas um servidor se afastou por motivo de doença. Então, a gente faz um balanço positivo dos dois lados, tanto no sentido dos funcionários aderirem e também no sentido da população ter colaborado e realmente a implantação está sendo um sucesso. Hoje temos praticamente faltando 1 ou 2 medicamentos, aqueles medicamentos que eu tenho comentado, que são medicamentos que estão tendo problema na importação. Faltando o resto, nós já estamos normalizados. Quais são esses medicamentos, doutor? Um dos medicamentos é o Idantal, que é fenitoína, um remédio usado para convulsão. No primeiro pregão, que foi realizado no início do ano, fracassou, ou seja, não apareceu pessoas para vender o medicamento. Consequentemente, o medicamento ficou em falta. Já existiu um pregão e nesse segundo pregão, agora a segunda chamada, veio pessoas participarem. Só que até agora homologar, ter o prazo legal de recursos, isso demora em torno de uns 45 a 60 dias. Aí nós teremos a lista completa dos 263 medicamentos, fora os insumos, que nós chegamos quase a 1.000. Doutor, voltando a falar dessa questão da reorganização da distribuição dos medicamentos na rede pública, a Prefeitura busca uma maior organização e até uma economia na questão das compras dos medicamentos, né? O senhor acredita que a Prefeitura vai começar a sentir os impactos em quanto tempo? Acho que os impactos nós vamos sentir na próxima licitação. Acho que já deu para você ter uma noção, no sentido de que aproximadamente 30 mil pessoas retiraram medicamentos. Se nós fizermos um balanço, existem medicamentos que existem 6 meses, a receita vale por 6 meses, e alguns medicamentos que valem por 60 dias. Então, antes desse prazo, é muito prematuro a gente fazer qualquer análise. Dos medicamentos de saúde mental, com 60 dias nós vamos ter a noção, porque em 60 dias ele tem que voltar a retirar, a legislação exige isso. Okay. Quanto aos medicamentos normais, de hipertensão, diabetes, de uso crônico, são medicamentos em que a receita tem validade por 6 meses. Então, a pessoa só vai voltar daqui 6 meses retirar esse remédio. Então, realmente, o impacto grande nós vamos sentir só ao final de 6 meses. Sobre esse impacto, o prefeito Mário Botion chegou a dizer que a economia poderia chegar a 20%. É isso mesmo, a estimativa do senhor? Realmente, pode chegar a 20%. Uhum. Claro que nós damos importância à economia, mas nós damos essencialmente importância à qualidade do remédio, ao armazenamento do remédio, as condições de armazenamento, de temperatura, umidade, o transporte, porque se não for feito adequadamente, o remédio perde eficácia. Ou seja, para a população entender, ele fica mais fraco. Daí a necessidade de organizarmos adequadamente. E também a distribuição adequada de medicamentos por farmacêuticos e auxiliares de farmácia. Por quê? Eles são responsáveis exatamente para orientar o paciente, para checar a validade da medicação, para que não haja essas denúncias, às vezes, até infundadas, de pessoas que dizem que nós fornecemos medicação com data vencida. Sim. Relembrando um pouquinho, como é que foi o sistema adotado pela Prefeitura para chegar a essas 17 unidades? O que é que foi levado em conta para a seleção desses 17 polos? Foi levado em conta, principalmente, os pontos em que tinham condições de ter uma farmácia, vamos dizer. Onde se distribuía medicamentos nós não podemos chamar de farmácia, porque farmácia, pela definição, tem que ter farmacêutico e as condições adequadas de funcionamento. Perfeito. Então, foi levado em consideração isso. Praticamente, as nossas 17 unidades básicas de saúde, que o governo anterior mudou tudo e começou a chamar unidades de saúde da família, um termo parecido com esse, Centro de Saúde da Família. Centro de Saúde da Família. Algumas dessas unidades tinham apenas alguns remédios de hipertensão, diabetes, e ficavam armazenados em locais inadequados.
E não tinha o farmacêutico e nem auxiliar de farmácia para distribuir. Por quê? O farmacêutico não faz parte da composição da equipe da unidade de saúde da família. Perfeito. Ou do centro de saúde da família. Perfeito. Foi levado em consideração isso. Dessas todas as unidades, apenas uma delas que nós devemos fazer algum ajuste nessa unidade, porque a gente espera que ela tenha uma condição melhor, que seria do Parque Hipólito. Então é uma unidade que a gente tem que fazer alguma reforma nessa unidade de farmácia de lá. Que é uma unidade com grande demanda, né, doutor? Tem uma grande demanda. E aquele prédio lá é um prédio problemático. Quando fui secretário outras vezes, nós chegamos a reformar e hoje, de novo, tem problemas de infiltração. Nós já estamos providenciando a reforma naquele prédio novamente, porque se infiltra demais. Alguns prédios, infelizmente, têm alguns problemas estruturais e se tornam crônicos. A gente reforma e sempre tem problema. Desses 17 locais, algum outro precisará de alguma adaptação em relação à climatização, em razão do armazenamento desses medicamentos? Quanto à climatização, todos já estão climatizados. Os 17 estão climatizados. Quanto a isso, tranquilo. Perfeito. O senhor chegou a falar das condições dos centros de saúde da família e, na gestão passada, o vereador José Roberto Bernardo, o vereador que também é do mesmo partido que ele, contestou a questão, o Jorge de Freitas, a questão do aluguel das casas, as condições das casas para receber a população. O senhor chegou, já visitou essas unidades, o que é que o senhor sentiu? Realmente, algumas unidades, elas necessitam de adequações. Agora, nesses locais onde foram abertas a maioria dos centros de saúde da família, as unidades de saúde da família, são bairros em que nós temos uma grande dificuldade de locação de casas que têm acessibilidade, em que tem acessibilidade de rampa, tem acessibilidade para cadeira de roda, tem acessibilidade de portas dos banheiros, porque elas são terrenos pequenos. Então, a saída nossa no futuro é construirmos unidades nesses locais, para que a gente possa dar o melhor atendimento à população. Dentro do quadro atual, é muito difícil nós conseguirmos fazer o que nós estamos fazendo para melhorar a acessibilidade. Todas as casas alugadas e pelas condições hoje de locação, que nós sabemos que com a crise econômica, o problema de locação hoje está sobrando imóveis, nós estamos pedindo para os proprietários fazer o quê? As adequações. Perfeito. E eles têm aceitado tranquilamente essas adequações, porque são adequações não caras, que colocar uma rampa, adequar a porta do banheiro e adequar a porta de entrada para que a cadeirante possa entrar e do consultório onde o cadeirante possa entrar. Então, todos eles, nenhum deles teve resistência. Todos aceitaram fazer essas reformas para a prefeitura continuar alugando o imóvel. É interessante alugar o imóvel para a prefeitura, por quê? Se nós sairmos um dia, quando nós sairmos, nós reformamos e entregamos em perfeitas condições. Além da garantia do recebimento, né? Porque a prefeitura é fiel no pagamento dos seus compromissos. Então, nós sentimos assim uma grande ajuda nesses proprietários de imóveis, porque eles realmente abraçaram a causa e estão fazendo as reformas necessárias para que todas essas unidades tenham acessibilidade. Então, esses problemas que ocorreram na gestão passada, nós estamos resolvendo dessa forma, sem gastar recursos próprios da prefeitura e sim pedindo para o proprietário fazer essa reforma. Ou seja, com essa sensibilização dos proprietários, a colaboração deles, a princípio não se planeja a devolução de nenhum desses imóveis? Não, de maneira alguma. Nós vamos continuar com todas essas unidades, não pretendemos fechar nenhuma unidade das que estão em funcionamento. Tanto que nós vamos manter toda a equipe, nós vamos falar daqui a pouco sobre os médicos cubanos e, consequentemente, não teria sentido manter a mesma equipe de médicos cubanos se nós pretendêssemos fechar unidades. Perfeito. Destacando aqui, então, para os telespectadores do Ideias em Debate, as unidades que são polos de distribuição de medicamentos em Limeira. As 17 são o polo do Morro Azul, Nossa Senhora das Dores, Nova Europa, Nova Limeira, Nova Suíça, Jardim Planalto, Parque Hipólito, Novo Horizonte, a Farmácia Municipal, Central de Medicamentos, Policlínica, Ambulatório de Saúde Mental, a do Abílio Pedro, do Jardim Aeroporto, da Boa Vista, Secap e Graminha. Doutor, foi necessário remanejar a equipe com esse novo sistema de distribuição de medicamentos? Sim, porque nós já sentimos que algumas unidades têm uma grande demanda. Então, essas unidades de grande demanda, nós tivemos que realmente fazer algum remanejamento de farmacêuticos e auxiliares de farmácia. Inclusive, nós estamos chamando mais 5 ou 6 auxiliares de farmácia para aumentarmos o efetivo em algumas dessas unidades que nós sabemos que tem uma grande demanda. A saúde mental realmente foi uma surpresa. A demanda é assustadora. Então, lá há uma necessidade de mais profissionais naquele local de trabalho para que as pessoas não fiquem aglomeradas e formando filas, né? A gente tem uma preocupação nesse sentido.
O senhor se recorda quais são dessas unidades as que mais registram retirada de medicamentos? Em primeiro lugar, é saúde mental, realmente. A saúde mental, ela acusa, para você ter uma ideia, para a população ter uma ideia, aproximadamente 11 mil pacientes mês, ou seja, quase 500 pessoas por dia. É muita coisa. A policlínica fica em torno de 400 pessoas por dia. Só que nós temos que pensar na policlínica, nós temos a nossa farmácia, mas também ali hoje se está instalada a farmácia do ARE, da farmácia do alto custo. Então, se você somar o alto custo e os nossos munícipes de remedicações que nós fornecemos, a gente chama de atenção básica, você vê o número de pessoas. No terceiro lugar, a unidade que mais dispensa é a farmácia 24 horas. Também tem uma dispensação muito grande, as pessoas do sítio vêm, as pessoas que estão no centro da cidade fazendo compras, param ali para retirar medicamentos, e ela tem também a vantagem de ficar aberta aos sábados e aos domingos, durante o dia todo. Por isso ela tem uma demanda muito alta. As três principais são esses três. O senhor citou as pessoas que moram no sítio, na zona rural de Limeira, né? Com esse remanejamento, com a mudança no sistema de distribuição de medicamentos, como é que fica o atendimento à população rural de Limeira? Vamos deixar bem claro que todas as unidades, o kit de urgência se mantém. Então, todas as unidades têm o kit de urgência. Insulina rápida, um anti-inflamatório, analgésico, material de curativo. Em relação às unidades na zona rural, nós mantemos isso e nós estamos fazendo mais alguma coisa. No início, nós apenas dissemos que íamos disponibilizar os remédios de uso contínuo. Mas hoje, todas as consultas realizadas até as 4 horas da tarde, como nós temos internet, scanner, essas receitas são escaneadas diretamente para a farmácia central. E às 4 horas, quando o funcionário nosso que vai buscar os servidores que estão na zona rural já levam todos os medicamentos prescritos durante aquele dia. Então, o medicamento já está indo no mesmo dia para as unidades da zona rural. Perfeito. Você está assistindo Ideias em Debate e hoje estamos recebendo o secretário municipal de saúde de Limeira, Dr. Gerson Hansen Martins. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Em abril, novas temporadas, novas séries e novos desenhos aqui na TV Jornal Regional. Segunda temporada de Chips. Mary 5, ele está indo para você. Vamos tentar encurralá-lo. MacGyver. Você aí! Ginny é um gênio. Ginny, saia daí! Saia daí! Jornada nas Estrelas. Aqui é o Capitão James Kirk, comandante da USS Enterprise. Por favor, identifique-se. E novos episódios da ilha mais misteriosa do mundo. Lost. Tem estreias também. A Ilha da Fantasia. E aí vem mais confusão. Nova York contra o crime. Como ele está? Ele foi baleado no estômago, está muito mal. Stargate. SWAT. Tim, cuidado! 2.5 Men. E a escola, filho? Eu quase tirei um A no trabalho. Ué, como assim quase? Tirei C. Friends. O que você vai fazer hoje? Eu tava pensando em levar a Emma ao parquinho. Ah, meu Deus. O quê? Como eu disse, eu estava pensando em levar a Emma ao Museu das Facas e do Fogo. Revenge. Você pode ter uma coisa que essas pessoas não podem. O que seria? Tudo o que você quiser. E ainda a família Dinossauro. Querida, cheguei! E tem para a garotada também. A turma do Zé Colmeia, os Flintstones, Coelho Ricochete e Blau Blau, Maguila o Gorila, a Corrida Maluca, o Alligator, Dick Vigarista e Muttley e a família Addams. A melhor programação está aqui. TV Jornal Regional, sempre junto com você. Quando toca na Jornal FM, Sonha comigo. a galera inteira canta. Pensa direito antes de dormir. Ouça, sem parar. Faz parte, sente,
sucesso na certa. Podia ser a gente na balada mostrando pro povo que a gente tá junto. Jornal FM. Que dela acabou. É sucesso? A Jornal FM toca. Sucesso. Voltamos com Ideias em Debate e nesta terça-feira recebemos o secretário municipal de Saúde de Limeira, Dr. Gerson Hansen Martins. Doutor, nós falávamos então sobre a distribuição de medicamentos em Limeira, a mudança no sistema de distribuição, né? Como é que está a questão da informatização da rede pública de saúde em Limeira, doutor? Hoje a informatização está apenas nos medicamentos. Nós estamos, não sei se vocês têm conhecimento, mas o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, se não me engano, a Federação das Indústrias, ela montou um sistema de gerenciamento de exames para o governo do Estado de São Paulo chamado CROSS. Então, todo o Estado de São Paulo usou CROSS para gerenciar exames, vagas de hospitais. E nós estamos em contato com o governo do Estado para tentar implantar o gerenciamento de internações, de exames na rede ambulatorial, de consultas. Então, esse sistema CROSS. Se o Estado realmente disponibilizar para nós já vamos fazer esse tipo de gerenciamento. Mas está também previsto para a Secretaria Municipal de Saúde, talvez esse ano não dê, mas para os próximos anos, a informatização total de prontuário médico. Isso é um problema grave que nós já tentamos instalar algumas vezes e infelizmente não deu certo. Por resistência um pouco dos funcionários, também por sistemas serem muito complexos, que o prontuário médico já é uma coisa mais complexa do que a disponibilização de medicações. Então, se tudo der certo, o CROSS, dentro de aí 30, 60 dias no máximo, estaremos usando o CROSS se o governo permitir. Isso não vai custar nada ao município, porque é um sistema que foi desenvolvido e o governo do Estado de São Paulo é que disponibiliza, e ele já usa para, por exemplo, agendar vagas no AME, já usa o CROSS, para agendar vagas no Hospital das Clínicas de São Paulo, usa o CROSS e todas as unidades estaduais de saúde. E se isso for possível, nós vamos conseguir, então, as unidades de saúde, elas se comunicarão entre si, se comunicarão com a policlínica, se comunicarão com os nossos serviços conveniados que realizam outros tipos de exame, e esses exames, então, poderão ser agendados mais facilmente sem o paciente ter necessidade de ir até a unidade de saúde ou até a Secretaria de Saúde para agendá-los e ver que posição que eles estão. E é um planejamento que se faz necessário, porque hoje na rede pública os prontuários são em papel, doutor? Os prontuários são em papel. Existe um questionamento muito complexo do ponto de vista jurídico, se vale a pena papel, se tem que ter papel eletrônico, mas papel hoje não dá mais. Mas existe um questionamento jurídico nesse ponto. Agora, em relação ao CROSS, é importante porque nós não sabemos exatamente hoje ainda quanto a gente precisa de determinados tipos de exames por ano. Essas compras eram feitas assim aleatoriamente. E com um sistema de gerenciamento, nós vamos ter a condição exata e vamos saber quanto nós vamos gastar no ano que vem, para que a gente possa fazer um orçamento compatível com aquilo que realmente a população necessita. Perfeito. Esse sistema que o senhor citou de informatização voltado aos medicamentos é um sistema contratado pela Prefeitura ou desenvolvido internamente? Não, o sistema contratado pela Prefeitura, veio da outra gestão que solicitou. É um sistema que custou barato, o sistema da Prefeitura hoje. A Prefeitura não gasta nada em manutenção, isso é importantíssimo, né? Porque muitos sistemas hoje, de muitos municípios, você tem que bancar mensalmente. E alguns municípios pagam caro, pagam R$200 mil, até mais por mês para gerenciamento do sistema. Nós compramos o sistema, quem faz o gerenciamento é o próprio Departamento de Informática da Prefeitura. Então, eles foram capacitados para fazer o gerenciamento desse sistema. Então, nós não disponibilizamos e não pagamos nenhum centavo de forma mensal. Pagamos apenas a primeira compra do software. O software hoje é de propriedade da Prefeitura Municipal de Limeira. E esse gerenciamento feito pelos funcionários da Prefeitura acarreta em economia? Sim, não tenha dúvida. Nós não gastamos nada em relação a isso. Doutor, em relação à distribuição de medicamentos ainda, o paciente que precisar desse medicamento, ele precisa se cadastrar ou é só ir até uma unidade? Não há necessidade de cadastro. O cadastro só vai fazer a fila se alongar. Por quê? Quando o indivíduo precisar retirar o remédio, quando der os 6 meses de vencimento de sua receita, ele vai lá e faz automaticamente o cadastro. O que pode acontecer agora, no início, algumas pessoas, quando forem tirar o remédio, fazerem o cadastro. A receita vale por 6 meses, mas às vezes o remédio dele terminou, então ele tem que fazer o cadastro.
Então, realmente, vai fazer o cadastro na hora de tirar o medicamento. E lá, só para fazer o cadastro desnecessário. No início, nós tivemos muita fila na saúde mental, porque as pessoas iam e traziam uma listinha. Eu vinha fazer do meu marido, dos meus 3 filhos. Desnecessário. Quando for tirar o remédio da criança, ou do adolescente, ou do adulto, ele faz o cadastro na hora. Perfeito. Imagina fazer 5 cadastros a pessoa que está atrás dele. A pessoa realmente fica chateada, né? Com certeza, não é agradável. Doutor Gerson, questão dos atendimentos dos médicos generalistas, né, que é feito por meio também do programa Mais Médicos. Foi anunciado que a primeira médica cubana a chegar em Limeira em 2014 terá de retornar a Cuba, né? Como é que é esse procedimento, doutor? Em relação aos médicos cubanos, o programa Mais Médicos é um programa do governo federal com a OPAS e com Cuba. Então, o município, ele adere ao programa. Então, nós fazemos só adesão ao programa. Quem aceita o contrato, as condições de contrato, não somos nós, é o governo brasileiro. Perfeito. Então, eu estive com o prefeito Mário Botion algumas semanas atrás, no domingo, nas unidades da zona rural, e muitos pacientes queriam, por favor, nós gostamos tanto do médico, é excepcional, nós não queríamos que ele fosse embora. As pessoas criam um laço, né, com os médicos. Vai criando um certo laço. Infelizmente, nós não temos autoridade sobre isso. Deu os 3 anos, ele, infelizmente, é obrigado a voltar para Cuba. Desses todos que nós temos aqui, 54 cubanos, todos terão que retornar. Dando os 3 anos de contrato, não são todos os 54 que estão no vencimento do seu contrato, não. 36, mais ou menos, que estão com o seu contrato vencendo. Desses 36, 12 criaram um vínculo no Brasil. Amaram tanto o Brasil e as pessoas do Brasil que acabaram casando no Brasil, tendo filho no Brasil e, consequentemente, eles têm o direito de ficar no país. Então, essas pessoas eles vão até Cuba, terão 30 dias de férias, 5 dias para os trâmites de viagem, mais 5 dias de trâmites de viagem para voltar. Uma dessas cubanas pediu que gostaria de ter o filho aqui em Limeira, que se ela tiver o filho aqui em Limeira, ela vai ser mais feliz. Eu até assinei para ela ter o filho aqui em Limeira, para ver se a OPAS renova o contrato dela e ela pode voltar então com o filho, para ela ficar feliz aqui na cidade. Eu sinto que eles amaram o Brasil. Eles falam numa reunião que nós tivemos, que o Brasil é o segundo país do coração deles. Então, eu acho que foi uma reação de amor bilateral, né? O povo de Limeira abraçou a causa e eles também amaram ficar aqui no Brasil, são bem tratados pela população. No início, pode ter tido algum tipo de preconceito em relação a alguns médicos em relação a isso, mas eu acho que esse preconceito terminou. Da minha parte, nunca tive preconceito em relação a... Se eles vieram, é porque nós, médicos brasileiros, não assumimos o que devíamos ter assumido. Nós temos que ser claros, né? E era um grande problema na atenção básica do Brasil, realmente fixar médicos. E vai continuar sendo um desafio. Não sei por quanto tempo o Brasil ainda vai assinar mais médicos. Por mais 3 anos está garantido. Depois tem que ser acordos novamente lá no Ministério de Relações Exteriores e Ministério da Saúde e Cultura e outros ministérios envolvidos nesse programa. Então, mas no que a gente tem para hoje, vocês vão dizer assim, mas 7 dias para viajar, Gerson, é que eles têm que viajar na empresa cubana. A empresa cubana tem um voo semanal só de São Paulo para Cuba. Não é frequente, existem né? Outras empresas, mas são via América Central, Panamá, e eles têm que viajar pela empresa cubana. O senhor citou os problemas que a rede pública tem em relação à contratação de médicos. Para ficar mais claro para o nosso telespectador, é uma questão até de falta de interesses, né doutor? Exatamente. Quando vagas são abertas por meio de concurso público. É uma questão salarial, doutor? É multifatorial. É uma questão salarial, é uma questão de oferta e procura. A iniciativa privada acaba absorvendo médicos. Se o médico fizer um plantão, ele ganha mais do que 15 dias trabalhado. É claro que o plantão é muito mais dificultoso, é mais problemático, corre mais riscos, mas cada um tem a sua escolha. Infelizmente, a gente tem esse problema. E, realmente, eles vêm assumindo e cumprindo essa lacuna na atenção básica no Brasil. Limeira é uma das cidades do estado de São Paulo que mais médicos cubanos tem. Nós estamos recebendo mais médicos, alguns brasileiros, fazendo parte do programa também. Não temos nenhum problema. Para nós queremos pessoas que atendam a população e atendam bem a população e com carinho, independente de ser brasileiros ou cubanos. O senhor citou que a Prefeitura de Limeira não tem poder de decisão em relação a quando os médicos retornam a Cuba, né? Mas é possível também escolher os que virão ou, da mesma forma, as prefeituras não participam? Não participam da escolha. A gente só faz a adesão e eles vão mandando esses médicos de acordo com o vencimento. Já tem outras pessoas cadastradas no Ministério e eles vão sendo encaminhadas. Tanto que na sexta-feira está indo uma embora agora em abril, né? E nós já recebemos 6 cubanos. Porque eles chegam a Limeira
eles têm que arrumar casa, tem o trâmite deles no CRM, que demora um certo tempo, às vezes chega a demorar quase um mês, para ele ter o número temporário, para ele poder trabalhar. Então, o trâmite é bem demorado para que ele comece, para ele ter uma noção da língua, para ele visitar os postos, saber como é que funciona. A medicina cubana é um pouco diferente da nossa, então, no sentido de que a medicina cubana é uma medicina mais no ouvir, menos de exames. A nossa medicina é um pouco americanizada, né? Infelizmente, a máfia dos laboratórios e a máfia dos exames, ela existe. Então, tudo isso aí tem um certo trâmite para que eles realmente sintam como é. E não teve nenhum problema de relacionamento assim, que chegou até a prefeitura, e nem fiquei sabendo de governos passados também de relacionamento médico-paciente. Eu acho que tem sido bom o relacionamento. Pelo contrário, os elogios são muitos em relação a essa proximidade que o senhor citou, esse tratamento mais caloroso, né? Agora, esse período que o senhor citou seria um período de adaptação de quanto tempo, doutor? Até sair o CRM, que é o número de registro temporário que eles possam trabalhar. Sem esse número, nenhum médico pode trabalhar. O Conselho Regional de Medicina, o governo emitiu uma lei, porque no início o CRM ficou meio relutante em emitir um número, porque esses indivíduos não prestavam a prova de habilitação. Ok. Então, o CRM começou a não registrar o CRM deles. Aí o governo emitiu uma medida provisória, obrigando os conselhos regionais dos estados a emitirem um número provisório que eles só estão autorizados a trabalhar na atenção básica. Você vê que eles não podem trabalhar em pronto atendimento, não podem trabalhar em especialidades. Em Cuba, às vezes, muitos deles têm especialidade, mas quando vem aqui tem que ser na atenção básica. Foi esse o programa com o Ministério da Saúde, então, o acordo que houve entre os governos e o Ministério da Saúde e Educação. Mas muito se falou, doutor, em mudar ou criar um novo programa que permitisse a vinda de médicos especialistas cubanos ao Brasil. O senhor tem informações sobre a evolução das discussões nesse sentido? Não sei nada sobre isso. Isso aí provavelmente vai exigir a habilitação deles, né? A prova em concurso e tal. Na atenção básica já teve problema, imagina nas especialidades, né? Com certeza, mais complexo, né? Agora, o senhor que já foi secretário, voltou agora ao cargo e assumiu a secretaria já com esses médicos cubanos. O senhor consegue fazer um comparativo em relação a como era o atendimento sem eles e como é que é agora? Não tenha dúvida. A atenção básica, ela teve um crescimento com os médicos cubanos. Isso é indiscutível. Isso os números mostram. Quanto a números, não tem o que se questionar. E realmente os números mostraram isso. Existem algumas coisas que têm que ser melhoradas. É claro que a gente nunca é perfeito, a gente sempre almeja um horizonte e vamos lutar por ele. Mas nós estamos crescendo. Houve uma mudança em relação com a chegada dos cubanos e o comportamento deles, de ficarem eles trabalham 32 horas semanais e, teoricamente, estudam 8 horas. Esse é o contrato também com o governo cubano. Então, eles trabalham, na realidade, 4 dias por semana de 8 horas. Também nós não temos autoridade sobre isso. É o governo brasileiro que fez esse acordo. Mas tudo isso tem que colaborar. Apesar de eles trabalharem 4 dias por semana, você não tem queixa da população quanto a não ter. Porque algumas unidades nós temos até 3 cubanos. Ou um cubano, 2 brasileiros, ou 2 brasileiros e 1 cubano. As unidades menores, apenas 1 cubano. Mas que realmente eles deram um alavanco, não somente em Limeira, mas em todas as unidades do Brasil onde eles vieram trabalhar, eles vieram suprir uma lacuna da atenção básica, isso é indiscutível. Ok, doutor, nós estamos conversando com o Dr. Gerson Hansen Martins, secretário municipal de saúde de Limeira. Nós vamos ao intervalo, voltamos já. Nós somos o PSDC. As asas do medo se debruçam sobre o mundo. A tragédia dos refugiados que sobrevivem ao Mediterrâneo, a ameaça do terrorismo bárbaro e cruel varrendo fronteiras, a perplexidade da grande nação americana do Norte quanto ao seu futuro. E no Brasil, a incompetência imensa e absurda de governantes omissos, egoístas e despreparados, como denunciávamos com veemência na campanha presidencial de 2014, no debate da CNBB. O Brasil que temos não é livre, não é justo, não é solidário. Saúde pública desumana, ausente, indiferente, homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais, uma educação pública incapaz de preparar nossos jovens para enfrentar os desafios e se realizarem como cidadãos. Um sistema tributário perverso que esmaga empresas e pessoas
impedindo o Brasil de crescer? Este é o Brasil que temos. E o que é triste, presidente Mael, é que o Brasil somente piorou. O que já era ruim ficou pior. Muito pior, com a chaga aberta e pútrida da corrupção. Nas campanhas da presidência da República, em nosso programa de governo, enfatizamos fortemente a imperiosa necessidade de uma auditoria independente das contas públicas, vascularizada, disseminada, enraizada, chegando a todo lugar em que o dinheiro público corra risco, o risco maldito e destruidor da corrupção. Corrupção. Matar a corrupção em seu nascedouro, em seu ninho e prender os corruptos. Agora, mais uma ameaça. Nós do PSDC Mulher também somos contra a indecência da lista fechada. Indecente e criminosa. O que a lista fechada quer é destruir as conquistas da Lava Jato. O que é a lista fechada? Com ela, você, eleitor, perderá o seu direito de escolher o candidato. Com a lista fechada em 2018, você terá que votar em um partido, mas este partido fará uma lista na qual ele pode colocar na cabeça dessa lista seus dirigentes e deputados atuais, que serão os eleitos. Mais 4 anos de foro privilegiado. Uma vergonha, porque entre esses eleitos estarão nomes nos quais você jamais votaria. Renovação política, esquece. Na verdade, o que querem os partidos que defendem a lista fechada é esconder nomes, rostos e histórias do mal presentes na Lava Jato. Presidente Imael, nós do PSDC Jovem estamos preocupados com nossa aposentadoria no futuro. Para a democracia cristã é inadiável a reforma da Previdência, para assegurar a aposentadoria de todos, e entre eles, dos jovens brasileiros de hoje. Mas é imperioso combater as fraudes, cobrar e receber a dívida bilionária de empresas públicas e privadas, dívida dos sonegadores, que quebraram a previdência dos trabalhadores e dos empresários corretos. E nós, o povo, vamos pagar também essa conta? As democratas cristãs do PSDC Mulher conclamam as mulheres de garra pelo Brasil para se filiarem ao PSDC e serem candidatas em 2018. Mulheres do Norte, da nossa vice-presidente do PSDC Mulher, Márcia Durães. Do Centro-Oeste, da vice-presidente Raquel Mendes. Do Nordeste, da nossa vice-presidente Maria de Jesus. E do Sul e Sudeste, da nossa vice-presidente Solange Delfim. São exatamente aqueles que estão na lista da Lava Jato que mais defendem a lista fechada e a cláusula de barreira. Tem medo de quê? Com que moral querem mais uma cláusula de barreira? E quais os verdadeiros objetivos desta proposta tão covarde? São 3 os objetivos. Destruir os partidos que eles chamam de menores e ficar com a totalidade do fundo partidário. O PSDC tem menos de 5% do fundo de cada um deles. Ficar com todo o tempo de rádio e televisão, nossos poucos segundos contra tantos minutos, e jogar sobre os partidos que eles chamam de menores a culpa pela situação dramática do país. Brasileiros, o PSDC é realmente um partido menor. Menor em fundo partidário, menor em tempo de rádio e televisão e menor. Simplesmente não existimos em corrupção, falcatruas e escândalos de toda ordem. Com dignidade e orgulho, somos a democracia cristã do Brasil. Somos a nação 27 é do tamanho do Brasil. Nós voltamos ao vivo com Ideias em Debate, aqui da sua TV Jornal Regional, hoje conversando com o Dr. Gerson Hansen Martins, secretário municipal de saúde de Limeira. Dr. Gerson, nós falávamos sobre a questão dos médicos cubanos que estão aqui em Limeira desde 2014, auxiliando no atendimento na questão das consultas da atenção básica generalista, né? Nós temos filas hoje, doutor, nesse atendimento? Na atenção básica hoje praticamente não há filas nesse atendimento, porque você vê que 50 médicos, 50 e poucos médicos atendendo, eles atendem uma média de 18 a 20 pacientes por dia, atendem bastante. Então, realmente, na atenção básica não há filas. O preocupante mesmo são as especialidades, né, doutor, em todo o município? Realmente, nós tivemos uma evasão ano passado muito grande de médicos especialistas. Então, nós estamos com uma certa dificuldade. Nós estamos com um concurso público aí para sair, rapidinho aí, deve abril, maio, deve sair o concurso público, deve sair o edital do concurso público,
e para que a gente consiga repor algumas especialidades que hoje nós praticamente não temos na rede, né? Hoje nós não temos neurologista na rede, nós não temos neuropediatra na rede que se aposentou, neurologista pediu demissão, endocrinologista pediu demissão. Então nós adaptamos uma lei do governo passado, nós passamos na Câmara ontem, ela foi aprovada pela Câmara, mudando o artigo 1 e 2 daquela lei que criava a tabela do SUS municipal, mudando para uma tabela SUS, mas que a gente possa contratar também por hora e pessoas físicas e jurídicas, para dar assim, uma maior oportunidade e fazer um chamamento público dessas pessoas. Só o ano 2014, começo de 2015, 8 ginecologistas pediram demissão da rede, 7, 8 especialistas, 2 psiquiatras, então isso criou um problema muito sério. A lei não atingiu mais os objetivos para nós, porque precisamos de médicos no CAPS, tem ido médico 1 a 2 vezes por semana. Como eu ia contratar médico pagando 2 consultas no CAPS? O CAPS é um outro tipo de atendimento, então essa lei precisou ser adaptada para que a gente pudesse ter. Então nós vamos fazer agora, assim que essa lei voltar para a Prefeitura, o prefeito Mário Botion provavelmente vai homologá-la, e aí nós vamos fazer o decreto, então, de chamamento público dessas especialidades para que a gente possa suprir esse problema que já vem se arrastando há quase um ano para a população e para poder... Hoje quem atende neurologia, neuropediatra é o AME, mas o AME é um serviço excepcional, mas é um serviço que não tem um volume grande de consultas, né? E saúde pública a gente sabe que precisa ter um volume grande de consultas, porque o movimento é muito grande. Com o desemprego que nós estamos hoje, o movimento da Secretaria de Saúde aumentou demais de exames e em todos os sentidos. E realmente muitas pessoas deixaram de ter convênios, as pessoas necessitam de continuar com o seu tratamento. Então nós vamos resolver dessa forma. Até sair o concurso, essa lei nós vamos só chamar por chamada pública nessas especialidades que são críticas para nós hoje. Tem alguma em específico que o senhor considera o gargalo na rede pública de neurologia, psiquiatra para o CAPS infantil, CAPS álcool droga, ecocardiografista para fazer exames de ultrassom, que desde que o doutor Fernando Borges se acidentou, nunca mais fez ultrassom na Secretaria de Saúde. Então, nós temos uma fila muito grande. Aos domingos, eu faço alguns para ajudar, para a fila não ficar parada. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu vi aquela fila exorbitante. Então, domingo eu faço alguns para que os pacientes possam ser atendidos. Então, a negociação também com outros locais e também a contratação de um médico ecocardiografista para que a gente possa fazer lá na policlínica e que a gente consiga dar vazão a esses exames. Então, quando nós assumimos uma condição realmente muito grave a Secretaria. E a gente, quando eu assumi, eu já disse à população que nós teremos condições de melhorarmos muito. Mas cada dia é uma reforma, é um tijolo por dia. É devagar, porque a gente tem que fazer tudo dentro da legislação para que a gente não seja acusado de fazer impropriedade administrativa. E a legislação é muito rígida. Nós estamos fazendo tudo dentro, certinho, como manda a legislação. Só que isso demanda um certo tempo. Me chamou a atenção o senhor dizer que tem atendido. O senhor vai no consultório do senhor ou o senhor vai até uma unidade da rede pública? Não, eu uso o meu aparelho de ultrassom do consultório. Que coisa, parabéns, doutor. O senhor disse do aumento da demanda na rede pública por ocasião da crise financeira, muita gente abrindo mão dos planos de saúde. Isso faz com que o senhor pense em investir em mais unidades, voltando naquela questão da física dos prédios, a questão mais da parte física dos prédios? Hoje, eu preciso organizar melhor o sistema. Então, como não tem fila na atenção básica, eu preciso organizar hoje o que a gente chama de média e alta complexidade, que é a transição entre a atenção básica e o hospital. Então, a atenção básica é o alicerce da saúde pública. Limeira, na última Conferência Municipal de Saúde, ela fez essa opção, para ter uma atenção básica forte, com 50 e poucos cubanos. Então, na realidade, nós temos uma atenção básica de primeira, forte, para que a gente dê sustentação ao sistema. Para que a saúde pública funcione, 80% de todas as patologias dos pacientes devem ser resolvidos na atenção básica. Só para ir para o centro de especialidades, 20%. Mas hoje, infelizmente, esses 20% não estão chegando. Por quê? Falta de uma estruturação adequada por causa dos principais problemas que eu vi ao assumir, foi essa debandada geral dos médicos que nós tivemos aí há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Perfeito. E isso não foi reposto por uma série de circunstâncias, que não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para resolver o problema. E para resolver o problema, dentro do que deu, foi aquilo que nós fizemos ontem, aprovamos a lei na Câmara para tentar resolver esse problema. E aí nós, estruturando bem as unidades, aí vai para quê? Eu preciso saber exatamente quanto de exames nós vamos precisar para o ano que vem, de todas as especialidades, para que a gente consiga zerar totalmente as filas, para que a gente possa fazer um orçamento adequado, porque hoje eu trabalho com orçamento feito por outra gestão. Assim como o dia que eu saí, alguém
vai trabalhar com o orçamento que eu fiz no último ano de governo. Essa é a regra do sistema público, a gente não está reclamando disso. Mas, então, para que a gente possa organizar realmente o sistema, é isso. E no final do ano a gente também tem conferência também de saúde. E a conferência de saúde vai se decidir, então, quais os passos que nós vamos dar, né? Doutor Gerson, um assunto que tem preocupado bastante a população de Limeira é a febre amarela. Depois da morte de 3 macacos na cidade de Campinas, muita gente entrou em pânico, várias cidades entraram em alerta. Limeira também? Não tenha dúvida. A febre amarela está criando um pânico assim, desnecessário. A gente precisa deixar bem claro para a população que a febre amarela urbana, ou seja, a febre amarela de cidade, ela não existe no Brasil há mais de 100 anos. Ela está erradicada. O que existem focos de febre amarela rural. O que é? São onde existem os macacos, que são um dos hospedeiros da doença. Então, nessas localidades é que existe a doença. Então, a vacinação só está indicada para fazer o bloqueio nessa região, aonde se descobriu esses casos. Então, a vacinação em massa da febre amarela é totalmente desnecessária. Só para você ter uma ideia, a nossa média histórica são 100 vacinações mês, ou seja, 1.200 vacinas ano. Nos 3 primeiros meses desse ano, nós vacinamos 8.000 pessoas em Limeira. É muito expressivo. Como se aqui estivesse tendo algum surto de febre amarela rural. Nós não temos nenhum caso rural, não temos nenhuma suspeita, não temos nenhum caso importado suspeito e, consequentemente, urbana, como no resto do Brasil, nós não temos caso. Então não há motivos para pânico? Não há motivos para pânico. A população pode ficar tranquila. Então os indivíduos falam, doutor, eu vou em Monte Sião, preciso tomar vacina. Monte Sião não tem foco. Eu vou em Poços de Caldas, preciso tomar vacina, acharam um macaco morto. Primeira coisa, o macaco, quando é encontrado morto, ele é enviado ao Oswaldo Lutz para se fazer a análise, para ver se realmente houve. Nesses casos realmente de Souza, parece que está confirmado que foi realmente febre amarela. Exato. Mas mais perto de nós, não. Agora, a população daquela região, onde os macacos foram identificados e confirmados, então, que a febre amarela, ali há necessidade de ser vacinado. Uhum. Mas a cidade inteira de Souza há necessidade de vacinar? Não. Não devemos esquecer que a vacinação ela é comprada pelo governo federal, que repassa estadual, que repassa aos municípios. E não esquecer que o secretário de Saúde de São Paulo é o doutor Davi Uppe, uma das expoências em doenças infecto-contagiosas. Davi Uppe, com vários títulos que ele tem, já foi diretor do Hospital Clínico de São Paulo, não colocaria sua cabeça em jogo, não mandando vacinar a população do estado de São Paulo inteiro se tivesse algum risco. Então, na realidade, isso é estudado realmente por pessoas, não é Gerson, cardiologista, que está decidindo isso, ou seja, é o Centro de Doenças Infecciosas que coordena as doenças infecciosas do Brasil que decidiu isso. Então, a gente segue realmente as recomendações. Eles nos informam semanalmente ou quase diariamente de todas as regiões, as mortes que ocorrem. Como é uma doença de mortalidade alta, que na região lá do norte de Minas tem que chegar a 33%, isso choca a população. Exato. Porque a imprensa, infelizmente, coloca os casos graves. Uhum. E isso marca a população de forma como se fosse uma tatuagem na cabeça das pessoas. E as pessoas entram em desespero e pânico. Febre amarela, tranquilidade, pode ficar sossegado, que se Deus quiser nós não vamos ter nenhum caso. E casos esporádicos na rural vai ter. A região de Rio Preto, quem for vacinar para a região de Rio Preto, naquela região, uma determinada cidade vizinha próxima a Rio Preto, naquela região, pode precisar de vacina. Se você tem uma viagem programada para uma região suspeita de doença, evite ir. Espere passar a fase aguda de vacinação de todas as pessoas daquela região. Quando não tiver caso nenhum mais, você viaja para aquela região. Viagens não necessárias, nós podemos deixar para outro dia. Então, a justificativa de vacinar por viagem não é uma justificativa viável e tem causado um tumulto muito grande na vigilância epidemiológica. Tem causado um tumulto muito grande, as pessoas estão muito assustadas e por isso que eu vou voltar nesse assunto depois do intervalo. Nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde de Limeira, doutor Gerson Hansen Martins. Nós voltamos já com o Ideias em Debate. Super Cinema da TV Jornal. Os clássicos do cinema você encontra aqui. Sexta, às 8 da noite, um grande clássico do diretor Franco Zeffirelli. Para orar. Então, cara santa, que os lábios façam
que mãos fazem? Elas oram, sem dúvida. Romeu e Julieta, com Olivia Hussey, Leonard Whiting e Michael York. Sábado, às 11h30 da noite. Tem que tirar toda essa gente daqui. Ah, não. Como está o fogo? É um incêndio e todo incêndio é ruim. Ora, eu não acredito que esteja familiarizado com os inúmeros e modernos sistemas de segurança que projetamos para este prédio. Um grande campeão de bilheteria do cinema. Inferno na Torre. Com Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, Whedon Holden, Fred Astaire, Richard Chamberlain, Robert Vaughn, O.J. Simpson, Robert Wagner e Jennifer Jones. Domingo às 7 da noite. É uma saída de emergência. Quem é que vai nos pegar? Muito bem. Onde é o fogo? Anjos Rebeldes. Com Hale Mills, Rosalind Russell e John Hardin. TV Jornal Regional. Sempre junto com você. Voltamos ao vivo com o programa Ideias em Debate aqui na sua TV Jornal Regional. Nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde de Limeira, Dr. Gerson Hansen Martins, e nós falávamos antes do intervalo, doutor, sobre a questão da febre amarela, né? O senhor citou um número muito expressivo de vacinações feitas aqui em Limeira. Como é que a Prefeitura de Limeira atendeu a todo esse montante? Foi preciso reforçar o estoque? Conforme a demanda foi aumentando, nós também fomos solicitando mais. Só que chegou agora no limite que o Estado também disse, para. Porque realmente, se estamos gastando muito mais e não há nenhum foco, é um desespero da população, espera. Então, quem fornece a vacina para nós é o Estado. Então, o Estado, eu não sei, para você ter uma ideia, nenhum de nós sabe que dia que o Estado vai entregar a vacina. Que é para eu não ter nenhuma vantagem em relação a você ou outros munícipes. O dia que o Estado entregar, vai ser entregue. Nós vamos receber e vamos vacinar as pessoas dentro daquilo programado para pessoas que realmente têm viagem internacional ou pessoas que têm que viajar a negócio para essas regiões que a gente sabe que tem viagens que são inadiáveis. Então, esses casos nós vamos continuar fazendo. Agora, infelizmente, em relação às pessoas que estão no pânico e o medo da doença, tem até uma historinha que eu li um tempo atrás, um bebuíno encontrou com a cólera. A cólera é aquela doença infecciosa que causa diarreia em água de arroz, que mata de vez em quando pessoas aí, em epidemias pelo mundo aí. E o bebuíno encontrou com a cólera e ele perguntou para a cólera, de onde você vem? Eles vêm de Bagdá. O que você foi fazer lá? Fui matar 1.000 pessoas, mas morreu 10.000. 9.000 morreu de medo. Então, na realidade, a gente precisa tomar cuidado. O medo pode nos matar. Aquilo que é realmente importante, nós vamos atrás e nós vamos conseguir de qualquer forma. Como essa vacina é uma vacina cara na rede privada, que até a rede privada tem encontrado dificuldade também, mas é uma vacina cara, por isso que gera esse pânico total. Porque realmente isso pesa muito no orçamento das pessoas, é uma vacina bem cara. Agora, o senhor citou da necessidade de pessoas que vão ao exterior, que viajam para regiões onde há uma epidemia. Há uma recomendação de prazos, de uma antecedência, né, doutor, para essas pessoas tomarem a vacina? Sim. A formação de anticorpos dura aproximadamente... A formação de anticorpos, ela leva aproximadamente 15 dias. Então, se a pessoa for viajar para uma área endêmica, inadiável, ela deve tomar vacina no mínimo 15 dias antes de ir para essa área. Se for menos tempo, não dá tempo de ter o nível de anticorpos e, consequentemente, a vacina foi inútil. Perfeito. Doutor Gerson, nós saímos do verão. Como é que estão os trabalhos de controle e combate à dengue no nosso município? Eu acho que hoje a gente pode dizer que o combate está 100%. Nós estamos conseguindo fazer 4 ciclos por ano, ou seja, visitar um grande número de casas, tem um X de casas, 4 vezes ao ano. Isso tem realmente dado um alento muito grande. Nós tivemos poucos casos de dengue realmente esse ano. Nós estamos no auge da dengue, né? Abril é o auge. Maio ainda continuam altos os números, geralmente, pelos dados que a gente tem de anos anteriores. Depois, então, com a chegada do inverno, os números começam a diminuir. Então, eu acho que nossa preocupação hoje é já o ano que vem,
porque esse ano, acho que, graças a Deus, nós conseguimos vencer mais uma batalha. E sempre pensar para frente, sempre pensar no futuro. O hoje está garantido, mas o futuro, a gente pede para a população não esquecer dos cuidados. Infelizmente, nós continuamos encontrando ainda pessoas que acabam colecionando materiais inúteis e descartáveis, e quando a gente vai nesses locais, existem larvas da dengue, então o farol amarelo está sempre aceso. Na semana passada foi feita uma limpeza numa determinada região, próxima à Nossa Senhora das Dores, e foi tirado, acho que 7, 8 caminhões de entulhos. Nesses 7, 8 caminhões de entulho foi encontrado várias larvas da dengue. Então, elas estão aí. Nós apenas precisamos tomar cuidado. Não vamos acumular material inútil em nossas casas, porque senão nós teremos epidemia de dengue. Daí a importância da participação de todos nós, né? Eu vou chamar a atenção do nosso telespectador para uma reportagem que nós gravamos nesta segunda-feira nas ruas de Limeira, quando alunos de uma escola particular estiveram em um mutirão de combate à dengue juntamente com a equipe dos agentes, né, de controle e combate à dengue. Vamos acompanhar. Está vendo este recipiente com larvas do mosquito Aedes aegypti? Foi este aluno que capturou na residência de uma senhora. A gente chegou numa casa, tinha uma senhora, ela deixou a gente entrar normal. Ela falou que não tinha nada, que ela fazia vistoria sempre. Aí a gente ficou procurando, não tinha quase nada. A gente pensou que não ia ter mais nada mesmo. Aí a gente chegou no jardim, tinha um pote de sorvete que estava com água. Encontramos as larvas lá. E aí a gente falou para ela que ela tem que fazer melhor vistoria, deixar o pote virado de cabeça para baixo, cuidado para não ficar nas bordas, que o mosquito coloca os ovos na borda. Então tomar cuidado, caixa d'água, calha, tudo isso. Essa captura aí é o resultado da ação de alunos de uma escola particular da cidade que colocaram em prática o que foi aprendido em sala de aula. Um tema muito comum, um tema muito atual que a gente está trabalhando, as 3 doenças básicas, principalmente daqui, que a gente fala que é a dengue, o zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, né, pelo Aedes aegypti. Então, esse ano também a gente ouviu alguns casos sobre febre amarela, principalmente região de Minas e tal, que até que o pessoal está disponibilizando vacina. Então, esses assuntos, quando são muito recorrentes na mídia, normalmente eles vão ser cobrados no vestibular. Então, a gente trabalha dentro de sala de aula com as formas clássicas, agente causador, contaminação, sintomas, é dessa forma normalmente que o vestibular aborda. É um trabalho educativo, né? A partir do momento que a gente entra na casa do munícipe, orienta o que é que tem que ser feito, quais os locais que são mais propícios, quais os cuidados que deve ter, é um trabalho de orientação, de prevenção. E no caso, né, os alunos eles vêm somar, é uma nova linguagem, é um pessoal jovem, né, trazendo essa mensagem aí para a população. A gente tem uma atividade prática relacionando isso, tirar o aluno da sala de aula, fazer com que ele vivencie isso na prática, esse é um ganho para o aluno fantástico. Para a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, além da formação, da educação no assunto, os dados coletados servirão ainda para registro. Todo o trabalho que está sendo executado aqui é um trabalho real, né? Os dados serão utilizados, os dados somam aos dados que a gente já tem do município. Então, esses dados serão cadastrados, né, e irão compor aí todo o trabalho que a gente já desenvolve no município. Até na sua casa, né, agora olhar melhor, porque a gente viu um lugar que às vezes nem olha e pode ter alguma coisa. Então, foi um aprendizado bom, gostei muito. Dr. Gerson, nós vimos aí alunos e professores de uma escola particular participando das atividades da Secretaria Municipal de Saúde por meio do setor de zoonoses, né? Muito importante a participação, né, doutor? Não tem a menor dúvida. Eu queria parabenizar o professor e a escola. Se todas as escolas e todos os professores de ciências e biologia fizessem isso, ia dar uma contribuição enorme na prevenção da doença. Então, parabéns a vocês. Realmente, com atitudes dessa, que a gente consegue fazer a saúde pública adequadamente. Ou seja, essas crianças, isso vai ficar impregnado na mente delas, nunca mais elas vão esquecer. E quando elas constituírem família e tiverem suas casas, elas cuidarão adequadamente delas. E vimos ali também a surpresa de uma moradora que, a princípio, diz que sempre participa, sempre fiscaliza a casa, mas os alunos encontraram lá um foco, né? A gente sempre acha que na casa da gente não tem nada. Por isso que outras pessoas e que os agentes precisam entrar na nossa casa e vistoriar. Quando vão na minha casa, eu abro tudo, deixo todos visitarem, porque realmente pode acontecer. A gente toma os máximos cuidados, mas a gente se acostuma com algumas coisas e pode fazer coisas erradas nesse inteirinho, né? Aquele dado que informa que a maior parte dos focos está dentro das residências, é verdade, doutor?
Do ponto de vista estatístico, sim, né? Porque existem equipes que vão nas casas, existem equipes que vão nos pontos estratégicos e nos pontos especiais. Então, dentro dessas 3 estatísticas, realmente, existe um viés matemático aí, porque o número de casos é muito maior que os pontos especiais e estratégicos. Sim. Mas isso é importante e realmente mostra, corrigindo todos esses viés, ainda a gente tem que realmente que esses números são expressivos das casas. Doutor Gerson, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da primeira gestão do senhor, da primeira passagem do senhor pela Secretaria Municipal de Saúde e do que é que o senhor encontrou agora. É um cenário muito diferente? A saúde pública é um departamento muito dinâmico? A saúde pública realmente é dinâmica. Quando eu saí em 2012, eu deixei a Secretaria de Saúde dentro do ponto de vista de dinheiro, com recursos tranquilos para a próxima gestão. Infelizmente, o maior problema que encontrei hoje ao chegar na Secretaria é encontrar recursos, inclusive Fundo Municipal de Saúde da conta MAC negativa, em um valor expressivo, quase 10 milhões. Então, isso nos choca. Quando eu assumi, eu tive noção. Quando fui convidado pelo prefeito para assumir, naquele dia eu fui conversar com o Fundo Municipal de Saúde, eu fui só auditor da prefeitura de carreira, mas eu sabia que existiam problemas, mas não assim na gravidade que encontrei. Então, realmente, hoje, nós temos um problema muito grave de orçamento. E nós estamos tentando, fazendo o quê? Fazendo hoje uma gestão participativa, chamando as coordenadoras, chamando o laboratório, chamando a média complexidade, chamando todos os serviços que a Secretaria Municipal de Saúde tem e falando, olha, nós temos isso hoje, como nós podemos administrar da melhor maneira isso? Então, realmente, a gente encontra hoje o grande problema nosso na Secretaria de Saúde, não é meu, porque todo mundo trabalha conosco, é financeiro. Mas a gente espera recuperar isso rapidamente, a gente espera que a população de Limeira faça até um pedido, assim, que a população de Limeira realmente aceite e pague o IPTU dentro do possível, né? Que realmente deve pagar o IPTU para que a gente possa conseguir melhorar a assistência nossa no ano que vem. O IPTU é imprescindível, o maior imposto da prefeitura, aquilo que mais a gente espera arrecadar. Então, que a população nos ajude no pagamento do IPTU para que a gente possa realmente depois reverter isso em benefício da população. E há conversas também em busca de verbas governamentais? Hoje em dia, quando eu estava 4 anos atrás, a gente não pode esquecer que o Brasil estava em crescimento econômico, então a gente conseguia muito dinheiro extra. Hoje a gente encontra só dinheiro extra em emendas parlamentares, que são carimbadas. A gente não encontra dinheiro novo em novos credenciamentos, porque, para você ter uma ideia, hoje deve estar no Ministério da Saúde, esperando ser aprovado no Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão a 2 milhões para Limeira. Mas, infelizmente, não sai por falta de recurso financeiro. Está lá na Secretaria, no Governo de Estado, no Governo Federal, para que o ministro assine, mas sem recurso. Como o Brasil não tem crescimento econômico, lá também nós temos problema aqui, temos problema no Estado, temos problema no Governo Federal. Então, a única saída nossa realmente é a população nos colaborar e realmente pagar os impostos. Eu já paguei os meus, tá? Nós chegamos ao final de mais um Ideias em Debate. Muito obrigado, doutor Gerson, pela presença aqui na TV Jornal, por essa conversa muito boa com os nossos telespectadores. Nós encerramos aqui. Nosso próximo encontro na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, aqui na sua TV Jornal Regional. Até lá!